local, às 18h30, eu quero começar uma série de mensagens com os irmãos, cujo tema geral será aprofundamento espiritual. Nós queremos dedicar esse ano de 2020 para solidificar mais a nossa fé, o nosso entendimento. Quando você tem um caminho pavimentado, seguro, fundamentos sólidos, uma fé firme, clara, nós temos a possibilidade de crescermos em graça, crescermos em vida. Não é? A gente vive num tempo de muita confusão, a confusão está instaurada em todos os campos da nossa experiência humana. E nós temos falado a Escritura, temos falado o Evangelho, temos transmitido aos irmãos, Deus tem se dispensado a nós com a sua palavra. Agora, ocorre que, talvez em razão do tempo em que a gente vive, e das muitas preocupações, e da tensão que nós vivemos nesses dias, muitas coisas são ditas, mas não são absorvidas. Se olharmos para o tempo, diríamos que seria esses os problemas, né? Um tempo de um relativismo muito grande acerca da verdade, um tempo em que a mídia social permite que muitos falem, e isso, de certo modo, do ponto de vista democrático, é muito bom, mas quando há muita gente falando, e falando muitas coisas diferentes, embora abra a possibilidade de você ouvir e julgar tudo, mas, infelizmente, mais instaura confusão do que permite que as pessoas entendam alguma coisa, quando nós somos pessoas com critério de entendimento, um critério interpretativo muito pequeno, quando nos falta um vocabulário bíblico, quando nos falta, não seria um vocabulário, mas nos falta talvez um repertório maior de conhecimento, acaba que, de certo modo, se torna prejudicial. Mas é algo que nós temos que aprender a lidar. Ou seja, não ouvir não é uma saída, né? Agora, a saída é que você construa um entendimento sólido, né, por meio de exegese bíblica e uma hermenêutica bem clara, bem fundamentada, para que você tenha todos os critérios, para que, ao ouvir muitas coisas, você tenha a condição de comer o peixe e tirar as espinhas do peixe, e não se engasgar e fatalmente sofrer um problema, não é? Então, assim, a minha preocupação é exatamente com a compreensão, absorção da verdade de Deus. Eu digo isso em razão de experiências, né? No domingo passado eu contei para os irmãos que eu fui questionado, um irmão me perguntou no WhatsApp acerca do que nós ensinamos sobre o Espírito de Deus em todos os homens e sobre o reino de Deus em todos os homens, né? O questionamento dele foi o seguinte: como explicar que o Espírito de Deus está dentro de todos os homens e o reino de Deus semelhantemente, ou que seja uma coisa só, né? Nomes diferentes para implicar ações diferentes de um mesmo fenômeno. Como explicar o fato de haver terrorista no mundo? Como explicar o fato de o reino de Deus estar dentro de alguém, o Espírito de Deus, e alguém cometer um homicídio em massa, digamos assim, ou cometer pedofilia, ou cometer... Ele citou alguns pecados, né, que são vistos geralmente com maior gravidade. Eu disse, olha, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, ele coloca ali uma série de pecados, e ele conclui dizendo que quem comete aqueles pecados, seja qual deles for, não entrará no reino de Deus. Esses pecados, portanto, ali não são categorizados, eles são colocados ali em justa posição, seja o adultério, seja o crente que fala demais, como diz, fala pelos cotovelos, que fala da vida alheia. Então, o crente falador é colocado como aquele que não pode entrar na manifestação do reino, como o adúltero não pode. Então, como explicar então em quem que está o Espírito de Deus, em quem está o reino de Deus, se em todos nós vamos encontrar este ou aquele traço do pecado? Não é uma pergunta a ser feita? Ou será que o pecado que eu cometo
me torna menos pecador do que o terrorista? Certamente, podemos dizer que existem consequências diferentes de pecados, ou seja, um pecado traz uma consequência maior que outro, sobretudo na experiência humana, nas nossas relações, nos trazem consequências diferentes, porque afetam um maior ou menor número de pessoas, ou afeta mais profundamente ou não as pessoas ou a mim mesmo. Mas o fato é que todos pecam, e que o pecado é algo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, é tremendamente maligno. Então Paulo diz que Deus desejava por meio da lei, mostrar ao homem quão maligno é o pecado. E nós costumamos então suavizar os nossos pecados domesticados, né? Se comparados a animais, é um gatinho siamês, né? É um cachorrinho poodle, e classificar outros pecados como animais selvagens, selváticos, no termo bíblico, né? Aquele animal que não pode ser criado em casa, porque mata. Mas todos têm uma mesma família, uma mesma natureza, uma mesma origem. Bem, de todo modo, essa pergunta desse irmão, assim, na mesma semana, uma outra pessoa também me questionou pessoalmente a mesma pergunta. Aí eu me pergunto diante disso, o que está acontecendo, né? Eu não estou sendo claro, razão porque não há a compreensão do que se diz, ou eu estou sendo claro, mas estão faltando fundamentos na fala, para que isso fique claro para os irmãos, ou seja, o que foi dito não foi suficiente para convencê-los da verdade de Deus, acerca do Espírito de Deus, do Espírito humano, do reino de Deus, ou então nós estamos um pouco desatentos, ouvimos muita coisa e não atentamos para o que está sendo dito, e absorvemos muito pouco, e no geral se percebe que às vezes nós absorvemos aquilo que nós queremos absorver, e aquilo que se deve absorver não se absorve. Foi o tema da mensagem do domingo passado. Nós lemos aquela série de textos, 4 textos, entre coar um mosquito, engolir um camelo, não é? Buscar as coisas mais importantes da salvação, em detrimento das coisas que não edificam, uma série de coisas que foram colocadas. E assim, e o nosso propósito enquanto igreja é crescer em vida. A vida de Deus está dentro de nós. Agora, essa vida tem que o quê? Tem que crescer. Nós vamos encontrar uma série de textos, de parábolas, de Jesus, sobretudo, que ele ensina o reino de Deus enquanto uma semente, que estando no homem precisa de desenvolvimento. Então nós temos essa ambição, positivamente falando, esse desejo, esse alvo, esse propósito de crescer. Ou seja, nós queremos ser aqueles de quem diz a Escritura, os filhos de Deus que serão manifestados como tais. Nós estamos de olho na parousia do Senhor. Então, se não for isso, então não tem razão mais nenhuma de nada, né? Nós não queremos jamais participar de uma igreja, de uma comunidade, meramente para dizer que participa. Não, nós queremos fazer jus o ato de congregar, de reunir. Nós não queremos uma cerimônia, uma homilia, nós queremos uma ministração orgânica da palavra que cause efeito. Nós queremos daqui a 2, 3, 5, 10 anos, nós sermos totalmente outros, para melhor, evidentemente, como o Senhor já fez conosco, já melhoramos muito. Mas nós estamos ainda um pouco distante daquilo que haveremos de ser. Vocês entendem? Então, em razão desta preocupação, eu citei apenas esse exemplo, você poderia citar outros exemplos, nós vamos ministrar palavras em que eu vou procurar me esmerar e estabelecer pontos cruciais, claros, para que os irmãos recebam, tenham a compreensão. Ou seja, o que cabe a mim eu vou tentar fazer. O que cabe aos irmãos e cada um de nós é ouvir com o coração, ouvir com o desejo, né? Às vezes eu sinto na pele o que Paulo falava à igreja de Filipos, né? De Filipos não, de Colossenses, né? Igreja de Colossos. Quão grande luta
eu tenho mantido por vós. A luta é uma luta como quem procura ou deseja convencer o outro de algo que para ele é tão claro, mas é tão difícil que o outro compreenda coisas que parecem tão claras, mas que o quanto é difícil, é uma luta espiritual. É espiritual. Destruir fortalezas do coração é uma coisa muito difícil. Até porque a verdade de Deus para o homem caído, ou enquanto caído, ela não é tão desejável. Uma coisa é você desejar e até brigar por um rol de doutrinas, né? Você brigar porque você é um calvinista que briga com o arminiano, defender ideias, aí é fácil, porque faz parte do nosso ego. O ego é que tem a satisfação de falar, eu sei, eu conheço, eu estou certo e você está errado. O meu conceito é correto, o seu conceito é errado. A minha igreja vai para o céu, a sua para o inferno. Aí nós gostamos, o homem ainda caído tem esse gosto, esse prazer. Por quê? Porque alimenta o ego dele, essa luta carnal. Mas quando o que está em voga é o receber a palavra, é a compreensão da palavra para a edificação, para a transformação, para a mudança, aí complica. Seria mais ou menos assim, você fala, Senhor, conduz a minha vida. Tem oração mais bonita que essa? Alguém já fez essa oração? Senhor, eu coloco minhas vidas no teu altar. Alguém já falou isso? Tem uma canção linda da harpa cristã, né? Tudo entregarei, né? Tudo entregarei. Então, tem canções e oração que nós falamos, Senhor, cuida da minha vida, eu entrego a minha vida. Mas eu pergunto, e se o Senhor te pegar pela mão e te conduzir para onde você não quer ir? Aí você vai? Ou você fala, não, o senhor não está entendendo, não foi bem isso que eu quis dizer. Porque quando a coisa, ela afeta diretamente a nossa vida, as nossas convicções, as nossas raízes, é aí, neste momento, que nós entendemos e descobrimos que nós temos fortalezas. Eu olho assim, eu penso assim, eu não tenho fortaleza na minha alma, eu penso, né? Quem aqui acha, sem religiosidade, que no coração tem fortalezas? Quer ver? Tem. Vocês têm certeza? Vocês identificam essas fortalezas? A tendência é a pessoa olhar e falar, não, deve ter, se tiver eu não sei bem, né? Porque se você sabe que tem, e você identifica, aí é mais complexa a coisa, né? Porque a sua luta é bem maior. É ruim quando a pessoa não consegue identificar. Fala, não, deve ter, né? Quando fala deve ter, assim, todos têm, então deve ter, de fato. Você fala, tem essa, eu tenho essa fortaleza, eu tenho essa outra fortaleza e tal. No geral, os crentes não têm ideia da quantidade de fortalezas que existem dentro da alma deles. Imagina só Deus falar para você, ou com você, como falou com Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Isso é muito complicado. Falar isso de Abraão é bonito. E Abraão foi, Abraão saiu, e aconteceu. Agora, e o Alexandre Rodrigues, que tem uma história, que tem raízes, tem família, tem sonhos, tem filhos, tem esposa, tem amigos, tem uma comunidade da qual ele participa. Você fala, Senhor, mas e para onde? Não, vem para uma terra. Você só me segue. Ele não dá o endereço. Vem. Aí você vai, mas para onde? Não, eu estou indo, eu vou seguindo aqui. Então, essa é uma coisa muito complexa. Então, assim, o propósito dessa série, eu falo série porque eu vou ministrar muitas mensagens, né, nesse sentido, nessa direção, né, mas não é algo rígido, algo rigoroso. É apenas para os irmãos entenderem como nós vamos trabalhar a partir do próximo domingo. Perfeito, irmãos? Então eu quero contar com vocês, quero que vocês venham,
Que vocês orem por isso, Senhor. Nós vamos entrar num período agora de bastante reflexão sobre, não somente sobre a verdade em si, mas todas as suas implicações na nossa experiência em relação a ela. Orem ao Senhor, vamos fazer valer, vamos aproveitar que nós temos da parte de Deus este propósito, porque muitos não têm esse propósito, né? E vamos fazer valer, vamos não somente vir para ajudar no processo, mas vamos também orar pelas ministrações, orar por nós, pedindo luz, entendimento, crescimento espiritual. Tá bom? A partir de quarta-feira, de domingo que vem, começaremos essa série de aprofundamento espiritual. Aqui, nas reuniões de domingo, às 18h30. Tá bom?